Três tipos de pessoas que você deve se afastar. Você já se deparou com aquelas pessoas que às vezes chegam em local e o local, ao invés de ficar animado, o local fica desanimado, fica para baixo. Parece que essa pessoa ela transmite uma áurea negativa, uma coisa negativa. Pois bem, nós vamos falar sobre três tipos de pessoas que acontece isso. Ou seja, três tipos de pessoas que você deve se afastar. Meu nome é Raimundo Santos, para quem não conhece ainda, e eu estou aqui hoje para falar com você sobre esses três tipos de pessoas. Mas antes eu gostaria de convidá-lo, de convidá-la a deixar o seu like, a compartilhar essas mensagens e se inscrever no nosso canal. Por quê? Assim o YouTube vai entender que nós estamos fazendo um trabalho relevante, que não prejudica ninguém, e vai recomendar para mais pessoas. Você não paga nada por isso, 5 segundinhos aí você já está colaborando com o nosso canal. Pois bem, existem pessoas que são negativas por natureza. Pessoas que às vezes você está no local, essa pessoa chega ali, entra em uma conversa e de repente você percebe que a conversa está ficando negativa. Parece que quando essa pessoa chegou também uma nuvem escura com essa pessoa. Isso realmente acontece muito. Eu acredito que você que está nos assistindo nesse momento já se deparou com várias pessoas nesse sentido. Pessoas que realmente nós devemos nos afastar. Por quê? Essas pessoas no trabalho, elas causam negatividade. Nas rodas de amigos, também elas vêm trazer ali o seu grau de negatividade. São pessoas que não se sabe por quê. Talvez por uma mentalidade negativa, elas traem fluido negativo. Pessoas verdadeiramente que têm a autoestima lá embaixo. E eu quero começar com o primeiro tipo de pessoa que nós devemos nos afastar, que é o invejoso. Esse tipo de pessoa invejosa é o tipo de pessoa que não quer algo que você tenha, parecido com o que você tenha. A pessoa quer aquilo que você tem. É o tipo de pessoa que desperta um desejo de possuir exatamente aquilo que o outro tem. E elas têm um desgosto natural, provocado pela felicidade dos outros e pela prosperidade alheia. Esse tipo de pessoa, ele até te elogia no início, né? Olha que bonito o seu carro, a sua casa, seu marido é legal, sua esposa é legal. Mas quando ela sai, por trás, ela está desejando, trabalhando para ter exatamente aquilo que você tem. E não algo parecido com o que você tem, entendeu? Aquilo que você tem. Esse tipo de pessoa, ela destrói a sua autoestima. Por quê? Porque é uma pessoa negativa. Ela não está trabalhando nem mesmo para adquirir algo parecido com aquilo que você tem. Mas ela está pensando, arrumando uma maneira de tirar aquilo exatamente que está nas suas mãos. É o tipo de pessoa que corrói o seu amor próprio. O invejoso, ele corrói o seu amor próprio. E o amor próprio de uma pessoa é muito importante. Por quê? Se eu não posso ter alguma coisa na vida, eu tenho que pensar, trabalhar mais, buscar mais recursos meus para buscar aquilo que eu preciso e não querer aquilo que você tem. Sabe? É um tipo de pessoa que tem um grande grau de autossegurança. Essa pessoa é insegura. Essa pessoa não tem a segurança própria. Então, o invejoso é uma pessoa de quem nós devemos realmente nos afastar. Mas quando eu digo nos afastar dessa pessoa, eu não estou dizendo deixar essa pessoa de lado, nunca mais falar com essa pessoa. Não.
Porque o invejoso é o tipo de pessoa que precisa de ajuda. Ele precisa ou ela precisa das nossas orações, sabe? É uma pessoa que precisamos ajudá-la. Então nós não vamos totalmente nos separar. Então nós temos que nos afastar das suas conversas negativas, sabe? Mas orar por ela, buscar a Deus por ela. A palavra de Deus diz, quanto ao invejoso, uma coisa muito forte, que está em Provérbio, no capítulo 14 e no versículo 30, que diz o seguinte: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Olha como é forte o que diz a palavra de Deus. A inveja apodrece os ossos. Então é possível que uma pessoa que seja muito invejosa, ela possa ter um grau muito grande de fraqueza em si própria, não é? Porque é como diz a palavra, apodrece os ossos, leva a pessoa para baixo. A segunda classe, o segundo tipo de pessoa que nós nos devemos afastar delas é o murmurador. Você conhece alguma pessoa murmuradora? O verbo murmurar, a palavra murmurar, significa falar baixinho, cochichar, falar pelos cantos. Uma pessoa que é murmurador, ela sempre está falando mal de alguém. Ela nunca fala positiva. Ela sempre está reclamando de alguma coisa. Na verdade, o murmurador, ele é ingrato a tudo que ele tem e é ingrato àquilo que Deus lhe deu. Não importa se Deus deu a ele uma casa bonita. Ele está murmurando, dizendo que Deus não está fazendo por ele, que ele precisa de uma casa melhor. Então, o que quer dizer murmurar? Murmurar é cochichar, como eu disse, falar pelos cantos. Mas também é o hábito de resmungar. Palavra feia, né? Resmungar. E o murmurador, ele é totalmente negativo nas suas ações e na estabilidade espiritual. Por quê? Porque o murmurador, se ele está no trabalho dele, ele diz que não tem um bom trabalho, ele está para baixo, está contaminando os seus amigos de trabalho, dizendo que não dá, que não pode, que aquele trabalho é muito ruim, que ele precisa sim arrumar outro trabalho. Então, o que acontece com o murmurador? O murmurador, ele sempre está perdendo a batalha. Olha o que diz a palavra de Deus sobre murmurar. Está em 1 Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 10, que diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Acontece que enquanto aquele de mente positiva, com a boa autoestima, está trabalhando, lutando para vencer a batalha, o murmurador está negativo. E aí o destruidor vem e derrota ele. Ao contrário, como eu disse, do que tem autoestima. Então o murmurador, ele sempre está perdendo a batalha. Dentro dele ele tem o prazer de murmurar, mas na mente dele ele está perdendo a batalha em tudo que ele vai fazer. Então o murmurador é também um tipo de pessoa que nós devemos nos afastar. Mas eu quero ressaltar ainda que tanto o invejoso como o murmurador são pessoas que carecem das nossas orações. Quando eu digo nos afastar, é nos afastar dos atos, das conversas, mas orar por essas pessoas e buscar a Deus por elas. Porque tanto o invejoso quanto o murmurador, eles são inseguros, têm uma autoestima muito baixa e carecem então das nossas orações e também da nossa ajuda. O terceiro tipo de pessoa de quem nós devemos nos afastar, e esse é terrível, e você conhece muito, que é o fofoqueiro. Ora, o fofoqueiro é terrível. Ele espalha falsas acusações e histórias inventadas sobre as pessoas.
Fofocar significa bisbilhotar. Fofocar significa mexericar. E isso é terrível. Então, o fofoqueiro, ele nunca está em paz. Ele sempre está correndo daqui para colar e ele costuma se intrometer muito nos assuntos alheios, o fofoqueiro. Então, é um tipo de pessoa que nós devemos nos afastar. E o fofoqueiro, ele tem uma característica, que ele é imaturo e ele é uma pessoa desesperada. Por que ele é desesperado? Porque quando ele não acha alguém com quem fofocar, ele se desespera. Ele precisa estar fofocando, falando mal. Mas eu quero dizer o seguinte, que o fofoqueiro, ele nunca fofoca sozinho. O fofoqueiro sempre fofoca com outro fofoqueiro. Então, se você está fofocando com alguém, cuidado. Que não é o seu caso, eu tenho certeza. Você é uma pessoa de Deus que está ouvindo essa mensagem. Mas o fofoqueiro sempre está arrumando pessoas, procurando grupos que fofoquem com ele para alimentar essa fofoca dia a dia. E ele sempre está falando mal de alguma coisa também, assim como o murmurador. Então o fofoqueiro, diz aqui na palavra de Deus, em Provérbio 10, capítulo 10, versículo 18, diz o seguinte: quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. E o fofoqueiro sempre está, como eu disse, inventando história, calúnias. Então, vamos sim nos afastar dessas pessoas, mas não vamos abandoná-las. Vamos orar por elas, buscar a Deus por elas e dar a ela ajuda naquilo que nós pudermos, para que elas venham também reverter essa situação, esse quadro mental, porque isso é mental, e venha buscar a Deus também. Vamos orar? Que Deus abençoe a todos vocês. Eu já quero agradecer por você que está conosco aqui nessa mensagem, e que Deus lhe abençoe. E vamos orar. Querido Deus, meu amado e louvado Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu quero buscar-te, Pai, nesta oração, junto com aqueles que estão aqui e com aqueles que posteriormente vão entrar nesse projeto de mensagens, buscando o teu Espírito sobre cada um deles, ó Pai, para que as suas famílias, seus esposos, as suas esposas, seus filhos sejam abençoados pelo teu Espírito Santo e pela tua graça. Que eles tenham sucesso, que tudo aquilo que eles pensarem de bom aconteça na vida deles. E queremos orar também, Senhor, por aqueles que têm esse dom terrível da inveja, da murmuração, da fofoca. Que o Senhor venha transformar essas vidas, dar a cada uma delas um caminho seguro na tua graça, que eles venham, Pai, mudar a mente, mudar o entendimento e assim voltar a falar de coisas boas, ter uma mente positiva, buscando a Cristo, buscando a Jesus todos os dias. Eu entrego esta oração, Pai, neste momento, em o nome de Jesus. Amém.